Quer que a gente vai ver? Não, pode ir. Não? Então, oi, família, é muito bom dar essa aula para poucas pessoas. Tá, assim como no R1, eu decidi que eu não tenho que compartilhar, não faço ideia do que eu estou falando. E é exatamente isso, porque acho que no R1 e no R2, a gente passava nos leitos, daí geral falava assim, esse paciente tem polioneuropatia do doente crítico. Ele fala assim, da onde veio? É onde você bateu o olho e soube, que eu nunca tive essa capacidade de falar, esse paciente talvez tenha um fator de risco maior, alguma coisa assim. E ao estudar, eu achei que fazia mais sentido falar dessa aula, falar mais de fraqueza adquirida na UTI, do que realmente só falar de polioneuropatia do doente crítico. E tá em inglês porque eu achei que é mais sem palavra acquire weakness do que falar fraqueza adquirida na UTI. Só por conta disso mesmo. Então, acho que o cronograma dessa aula, eu vou começar falando um pouquinho do... Graças. Legal. Então, eu vou começar falando do background, depois de definições, a fisiopatologia, o fator de risco, alguns fatores de risco, diagnóstico, prevenção e tratamento. Acho que faz sentido falar um pouquinho do background, porque eu entendo como as coisas funcionam, se eu entendo de onde elas vieram. Começou em 1984, que teve o principal historiador, pesquisador que fala sobre isso, é o Charles Bolton. Ele relatou 5 casos de pacientes que foram admitidos na UTI, choque séptico, falência de múltiplos órgãos. Ele viu que esses 5 casos, que ele estudou durante 4 anos, eles tinham alguns padrões eletromiográficos e também eles compartilhavam de uma fraqueza de tronco, de abdômen, de membro, e ele falava também de talvez uma deficiência respiratória. Aqui, como ele ficou 4 anos tentando entender esses padrões desses 5 pacientes, ele também fez biópsia de nervo e viu que tinha uma provável etiologia de degeneração funcional nesses pacientes que estavam sendo estudados. Em seguida, ele ficou num hiperfoco disso, e a gente vai ver que ele teve a sua pesquisa. Grande parte da pesquisa dele na área médica foi na polioneuropatia do doente crítico. Novamente, os pacientes estudados eram complicações de sepsis e falência de múltiplos órgãos. Ele falou de 19 casos, e esses casos também compartilhavam de fraqueza de membros, fraqueza de crônico, e também de reflexos abolíticos, reflexos profundos. Aqui ele começou a ver uma relação e uma associação da fraqueza com uma falha de desmame de ventilação motora. E ele viu que isso permanecia mesmo depois de ter sido resolucionado a doença crítica. Em seguida, veio esse Cole, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e ele começou a reparar uma associação da mesma coisa que tinha sido descrita pelo Bolton, com uma fraqueza de membros, que ele falava como uma tetraparesia grave, e uma reflexia em pacientes que estavam em ventilação mecânica e bloqueador neuromuscular por mais de 7 dias. Então, começou a pensar que talvez ficar muito tempo parado não faça bem para o paciente. Em seguida, esse Cole, pensando nessa tetraparesia grave, juntou todos os casos que tinham sido descritos até então, que eram 71, começou a perceber os padrões que já eram percebidos eletromiograficamente, e visto que todos eles tinham uma tetraparesia flácida, uma atrofia, e todos estavam há mais de 2 semanas no ventilador mecânico. Juntando esses casos, ele viu que essa fraqueza podia ser tanto de origem neurogênica quanto de origem miogênica. Foi a primeira vez que apareceu a palavra polineuropatia do doente crítico. Aí, como eu falei, eram pacientes que entravam em choque séptico, tinham falência múltipla de órgãos, perceberam que era essa gama de pacientes que estavam sendo estudados, mas nunca tinham visto a real associação da sepse e da falência com alterações nos nervos periféricos. Então, o Bolton, de novo, ele pegou pacientes, acompanhou desde a admissão na UTI, que estavam em choque séptico com falência múltipla de órgãos, e após 28 dias, ele fez um estudo eletromiográfico, e ele viu que nesses pacientes, nesses 43 que ele estava estudando no estudo respectivo, 70% eram diagnosticados com os padrões eletromiográficos de polineuropatia do doente crítico. E uma parte desses pacientes também tinha uma disfunção muscular. Aqui, de novo, então, era um estudo que ele tentou avaliar se a gravidade da sepse e da falência de múltiplos órgãos, a falência é óbvio que é uma gravidade muito grande, mas se esse contínuo estava relacionado, quanto mais grave, maior a chance de ter uma polineuropatia do doente crítico.
Ele avaliou prospectivamente 38 pacientes que estavam há mais de 7 dias em ventilação mecânica e choque séptica, que às vezes evoluíam para falência múltipla de órgãos. Foi 18 meses avaliando e ele viu que tinha uma relação. Quanto pior o paciente, maior a chance de ele ter uma polineuropatia do doente crítico. Aqui, o que eles começaram a passar? Então, a gente começou a melhorar o nosso tratamento da UTI, pacientes começaram a sobreviver mais, e saiu do polo de, legal, sabemos diagnosticar, mas qual o impacto desse diagnóstico? O que adianta a gente saber diagnosticar se a gente não sabe o que vai acontecer? Então, esse estudo foi mais para ver o que o diagnóstico traria para esses pacientes depois de um ano. Então, viram que tinham fraquezas persistentes nesses pacientes por mais de um ano que tinha necessidade de um acompanhamento ambulatorial. E, por fim, um estudo que eu achei bem legal, assim, foi em 2002, eu falei muito de estudo eletromiográfico, mas nunca tinha sido feito uma análise sistemática, assim, de exame clínico para falar de fraqueza. E foi esse exame aqui. Eles viram que pacientes que tinham uma escala de MRC, que é uma escala que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, baixa, eles também eram associados, porque era diagnóstico de fraqueza, associado a um difícil desvio de ventilação mecânica. Considerando todo esse background, o que a gente pode entender até agora? Então, o paciente que tem fraqueza na UTI, que pode ser diagnosticado com diagnóstico clínico ou eletromiográfico, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tem fraqueza de membros, tem fraqueza também de músculo respiratório, e daí isso dificulta o desvio de ventilação. Foi até aqui que chegamos e que isso tem um impacto mais para frente também. Então, sabendo disso, o que eu usei para fazer essa aula e para a gente conseguir entender um pouquinho mais dessa patologia que é bem falada, mas não, acho que nunca tinha entrado tão a fundo assim nela. Então, eu usei todos esses artigos, que é da Critical Care, do Lancet, usei da Legend também, e do Intensive Care, para formar essa aula, que eu achei que essas eram as mais atualizadas, mais fazemos contigo. Então, definição. Como eu já falei, ela é uma fraqueza severa, ela é associada a uma doença crítica. Ela é difusa e simétrica. Normalmente afeta músculos respiratórios de membros, acometendo mais distal do que proximal. Poupa músculos faciais e oculares, normalmente. Tem um tônus muscular reduzido. Os reflexos profundos são reduzidos ou normais. E pode ser de uma causa neurogênica ou de uma causa miogênica mesmo. Então, acho que aqui, considerando que a gente falou, eu falei bastante, comentei um pouquinho sobre fraqueza respiratória, desmame difícil, começou uma pergunta de, será que esse desmame difícil é por conta de fraqueza diafragmática ou será que é por conta de fraqueza de músculos envolvendo a respiração? Teve esse estudo que ele foi brasileiro, foi feito em 2 UTIs brasileiras. Ele tentou ver se tinha uma associação entre fraqueza diafragmática e polineuropatia do doente crítico. Eles viram que tinha uma associação. Então, o paciente que tinha fraqueza de membros, quando eles foram ver, também tinha alteração do periférico e também tinha alteração diafragmática. Como é que eles fizeram essa avaliação diafragmática? Eles fizeram por condução nervosa do nervo frênico e também fizeram uma eletromiografia diafragmática. Foi visto em pacientes que estavam em ventilação mecânica, estavam acordados também. Então, ele mostrou a associação. Falou que a polineuropatia está associada a uma fraqueza diafragmática. Mas mais recente, em 2022, teve esse novo estudo também, que ele tentou entender se a fraqueza adquirida na UTI estava associada a uma fraqueza diafragmática. Ele estudou tanto pacientes acordados como não acordados, ele usou a PINS máxima e a variação de espessura de diafragma do ultrassom. E nesse estudo, ele achou que não tinha nenhuma associação diafragmática da fraqueza com a polineuropatia. Acabou que não tem um consenso atualmente. É considerada ainda uma apresentação típica da síndrome da fraqueza diafragmática. Só que a gente tem que entender que fraqueza muscular e desmame de ventilação difícil não só necessariamente está falando da fraqueza diafragmática. Pode ser também por conta de outros músculos respiratórios. Então, pode ser músculos tanto respiratório como extradiafragmático, que ajuda na respiração. E, falando nisso, está associado a uma falha de desmame, a maior duração de ventilação mecânica. E se na alta da UTI a gente falar que o paciente tem uma fraqueza muscular respiratória, tem um aumento de risco de mortalidade hospitalar, uma readmissão na UTI maior também, e no hospital tem uma pior função física e de qualidade de vida numa variação a longo prazo, assim, também. Acho que agora falei bastante
pouquinho da definição, eu acho que faz sentido a gente entender um pouco uma fisiologia que é mais complexa. A polineuropatia do glutite, como a fraqueza de quinto-não-TI, ela pode ser de um componente de atrofia muscular, que pode ser acontecer por conta de mobilidade, por conta de difuso também, por não carregar peso, e pode acontecer atrofia muscular por denervação axonal, por exemplo. Então, o nervo ficou danoso, acabou que o músculo se inchou pelo nervo que não está 100% sativo. No ambiente em que o paciente está numa UTI, a gente normalmente é o paciente que está com o catabolismo aumentado e isso consome proteína e também acarreta em atrofia muscular. Tem outro componente. Esse componente, quando a gente está falando dessa fraqueza do paciente adquirida na UTI, na polineuropatia, a gente está falando de pacientes com sepsis também e falência múltipla de órgãos. Acho que para a gente entender essa parte de queda da função muscular, faz sentido começar a pensar por aí, quando parece que o meu cérebro funciona. Se a gente está pensando numa sepse, e falência múltipla de órgãos, a gente tem microalterações vasculares. E, junto com inflamação e hiperglicemia, a gente pode ter uma hipóxia isquêmica dos nervos. Nesse contexto de hipóxia isquêmica dos nervos, tem a liberação de uma E-selectina, que muda, que ela aumenta a permeabilidade dos vasos também, dos vasos do nervo. Acaba fazendo um edema, junto com esse edema, junto com alterações microvasculatórias e com inflamação e hiperglicemia, acaba causando uma degeneração axonal. Então, tem acometimento do axônio. Se isso não fosse suficiente, acaba que a gente está no estresse oxidativo na sepse. Então, tem produção de... Tem estresse oxidativo que produz aquelas... Oi? Era essa palavra, muito obrigada. A gente acaba produzindo radicais livres. E, tudo bem, quando a gente faz a respiração mitocondrial, a gente produz radicais livres. Só que a mitocôndria, no momento em que a gente está muito estressado, ela não consegue degradar esses radicais e eles acabam lesando a própria mitocôndria. Então, tem disfunção mitocondrial fazendo uma isquemia citotóxica também. Então, acaba... Além de ser difícil chegar ao oxigênio, o oxigênio que chega talvez não seja tão bem aproveitado porque a mitocôndria está sofrendo com tudo que está acontecendo. Então, tem uma disfunção mitocondrial que também prejudica o axônio e piora a degeneração dele. Por fim, nesse contexto todo, assim, também tem uma alteração de autofagia. Então, o que era para ser degradado porque está ruim, então a mitocôndria está prejudicada, não é, e fica perpetuando esse ciclo de, bom, mitocôndria lesada, mas não sofre autofagia, e ela fica ali, acúmulo de produção de radicais livres, perpetuando a lesão no axônio. E esse acúmulo de radicais livres, a inflamação, acaba que ele torna os canais de sódio, que são responsáveis por movimentar o músculo, para chegar a qualquer coisa, estímulo nervoso do cérebro para a periferia, eles ficam inativos. Então, como se isso não fosse suficiente, ainda tem essa alteração no canal de sódio. E é tudo isso que acontece junto com a atrofia muscular por imobilidade. Então, é uma fisiopatologia bem complexa. E eu botei essa imagem porque eu achei que simplificou e faz muito mais sentido e eu acho que ela ajuda. Então, eu estou feliz que ela está aqui. Então, aqui está mostrando o componente muscular, que tem isquemia e atrofia. E aqui é o componente axonal, em que tem uma alteração mitocondrial, alteração dos canais de sódio e isquemia por edema e porque não chega ao oxigênio. Essa é a simplificação, acho que faz mais sentido. E agora a gente fala de fatores de risco. Eu já falei bastante aqui de fatores de risco, só para organizar. Então, tem os não modificáveis e os modificáveis. A gente considera como não modificáveis a gravidade que o paciente chega. Como eu já tinha dito, se o paciente chega muito grave, maior a chance de ter uma polineuropatia do mecanismo. Então, se ele chegar muito mal, se chegar com sepse, falência de múltiplos órgãos também, chegar com um lactato alto, que é meio que um marcador de mau prognóstico também, ou um doente crítico crônico, que ele provavelmente já tem alguma quantidade de mobilização e está constantemente inflamado. Não modificáveis, a gente tem também os demográficos, que tem uma fator de risco mulher, eles acham que é por conta de uma menor quantidade de massa magra. Pacientes idosos também, pelo mesmo motivo. E eles consideram, teve um estudo em rato que mostrou que ratinho gordo tem mais corpo cetônico e por isso eram
uma produção eles acabam tendo um fator protetivo contra a polineuropatia do doente crítico, mas ainda não foi muito bem estudado isso. Enquanto aos modificáveis, então, hiperglicemia é algo que a gente sabe que pode ajudar a prevenir. Uma nutrição parenteral não precoce, a gente também sabe que pode ajudar a prevenir. Outras coisas que aumentam o fator de risco para ter são corticoides, que é meio duvidoso, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Se a gente usa bloqueador neuromuscular por muito tempo, droga relativa por muito tempo, a gente propaga a imobilização e propaga a chance de ter uma polineuropatia do doente crítico. Tá bom, mas e aí? Eu falei que tinha um componente neurogênico, um componente biogênico, e como é que a gente separa isso? Acaba que realmente tem um componente biogênico, que é a miopatia do doente crítico, e tem a polineuropatia do doente crítico, e normalmente elas coexistem. E tem até uma dúvida se não é um contínuo, da miopatia fica imóvel e daí acaba tendo degradação axial, ou se a degradação axial também não propicia a miopatia, então pode ser um contínuo também. Acho que antes de tudo, antes de a gente falar do diagnóstico, faz sentido a gente perguntar: esse paciente está fraco? Porque se a gente chega na nossa UTI e tem um paciente lá tocando tudo, chutando tudo e o mundo, ele com certeza não entra nesse algoritmo de vamos investigar se ele tem alguma polineuropatia. Ele também chega dos 4 membros. Então, não é um paciente que a gente vai considerar como seja fraco. Então, como é que eu achei essa abordagem fez mais sentido assim na minha cabeça? A gente considera aqui em cima que esse momento A foi o momento em que o paciente foi admitido na UTI. No momento B, foi o momento em que ele está acordado e a gente conseguiu aplicar uma escala para ver mobilização de membros e força. A partir disso, a gente continua a estadia dele inteira na UTI, fazendo screenings com o handbook, que é aquele que para a gente ver se a... Como traduz isso? Você de pensa, posso. Hoje eu estou falando palavras. Que se a força de pressão palmar estiver normal, então esse paciente não tem fraqueza, mas se estiver alterada, o ideal seja que faça um exame clínico para entender se o paciente está fraco ou não. E aqui a escala MRC que eu estava falando, que é aquela escala que a gente graduou de 0 a 5, sendo 5 normal, está contraindo sem nenhum problema. Vai avaliar a parte de cima do corpo e a parte de baixo, a parte de cima sendo a flexão do pulso, a flexão do antebraço e a abdução do ombro, e a parte de baixo a dorsiflexão do tornozelo, flexão do joelho e flexão do quadril. O total disso, um paciente que tem 5 pontos membros estudados é 60. Quando a gente tem abaixo de 48, já é considerado uma fraqueza clinicamente significativa, e abaixo de 36 é considerado uma fraqueza severa. Então, essas avaliações que eu tinha falado, que a gente pode avaliar clinicamente a fraqueza. E aí eu tive que estudar, para entender, eu tive que estudar eletromiografia, que eu acho que é algo que eu nunca tinha parado para pensar como é que funciona. Então, a eletromiografia, que eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona o diagnóstico, porque o diagnóstico é um diagnóstico eletromiográfico, ele é composto de 2 partes. Então, a gente tem essa parte, que é sobre neurocondução. A gente vai colocar um eletrodo no caminho do nervo que a gente está estudando e vai estimular esse nervo. E daí essa estimulação vai gerar esse tipo de onda que a gente vê a amplitude, a latência e a duração. Ou a outra opção, você pode, a parte da eletromiografia, a gente vai inserir uma agulha ali e daí vai ver a contração voluntária e involuntária do músculo. E esse aqui é a neurocondução normal de um paciente em repouso, não tem nenhuma estimulação. E essa aqui é a eletromiografia normal de um paciente. No B, quando a gente tem uma alteração neurogênica que a gente está estudando, acaba que esse padrão da neurocondução ele fica alterado. Tem essas fibrilações e tem umas ondas agudas positivas e a contração também não é tão boa. É uma contração diferente de padrão alteração de neurônio mesmo. E assim, quando a gente está olhando essa diferença, também a gente vê aqueles padrões de fibrilação, que é como se o músculo não estivesse quieto. Assim. Está acontecendo algo com ele ali, que não é de padrão não é de padrão do sistema nervoso central mudando para a periferia. É o músculo contraindo com vontade própria.
E as contrações, quando a gente pede para o paciente contrair, eles não são tão eficazes. Então, elas têm uma amplitude menor e uma duração menor. Então, esse aqui é um componente que é considerado normal. Isso aqui é uma alteração considerada de nervo periférico. E isso aqui é uma alteração de músculo mesmo. E daí, o que eles começaram a pensar? Bom, se o diagnóstico é eletromiográfico, será que não tem algo que a gente possa fazer para deixar mais fácil de ser a beira-leito? Porque a eletromiografia é um exame que demora de 60 a 90 minutos e o paciente tem que estar colaborativo. Então, ele tem que dobrar o braço quando a gente pede, não é algo assim que é vacuum e de fácil acesso. Eles pensaram que talvez, se tivesse algo que podia ser feito a beira-leito, seria bom para a gente tentar entender se o paciente tem ou não esse diagnóstico. E nesse contexto veio um estudo em que eles pegaram aquela estimulação, a neurocondução, e tentaram estimular em um nervo só. E então eles caracterizaram isso como algo simplificado. Foi esse CRIME Study, que foi um estudo italiano, que ele via-se na estimulação do nervo peroneal, que é esse nervo aqui, que é o famoso fibular, e é o estudo PENT. Então, se fazemos isso aqui, era suficiente para a gente diagnosticar, que é a polimonocardia do doente crítico. Então, eles começaram com esse estudo, foi um estudo prospectivo multicêntrico, que eles avaliaram se era possível dar o diagnóstico só com esse exame feito à beira do leito. Eles viram que tinha uma boa correlação de dois desvios, tinha uma alteração de dois desvios padrões para baixo, falava a favor do diagnóstico. E daí eles fizeram um novo estudo a fim de tentar validar essa ferramenta. Foi uma ferramenta boa, então foi uma ferramenta que teve 100% de sensibilidade, uma especificidade de 85,2. Então, agora, atualmente, se a gente suspeita de um paciente que tem uma polidoropatia do doente crítico, se for de fácil acesso, porque eu nunca vi, não sei se é fácil acesso, a gente pode fazer esse estudo de neurocondução à beira-leito para entender se o paciente tem ou não alterações de condução nervosa. Esse aqui é o estudo que a gente estava falando, que chama PENT. A gente vai estimular o nervo fibular e ver a resposta dele a partir disso, vai formar essa onda, que é a onda da neurocondução, e essa onda é responsável por ajudar a dar o diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI, em polineuropatia ou miopatia. Isso aqui eu coloquei só para a gente ver o que a gente consegue se a gente fizer o estudo inteiro. Se a gente fizer o estudo inteiro, que demora 90, 60 minutos, a gente vai ter amplitude, eu vou chamar isso aqui de camp, tá? Mesmo sabendo que está errado, porque faz sentido. Então, a gente vai ter a amplitude do campo, uma duração, a gente vai ter a amplitude sensorial também, que é para ver se tem alteração sensorial. Naquela eletromiografia que eu falei que tinha os padrões de fibrilação, a gente vai ter isso também, vai ver se tem ondas positivas. E quando a gente está falando do PENT, a gente está falando dessa avaliação única de neurocondução. E daí a gente vai avaliar somente a amplitude e a gente vai avaliar sensorial também. Então, a gente perde essa parte da eletromiografia, mas consegue ser algo mais à beira-leito que dura uns 5 a 10 minutos. Essa aqui continua sendo o padrão ouro. Se bem alterado o PENT, é recomendado que faça um estudo eletromiográfico completo. Dá para ver a letrinha? Aí, acho que não, né? Bom, galera. Então, acho que esse algoritmo diagnóstico, eu achei... Obrigada, mas eu acho que também já tá ruim. Achei que ia ficar bom, mas não ficou, não. Tá bom. Então, de algoritmo diagnóstico, esse aqui eu achei o mais didático. A gente para a sedação e analgesia. Aí a gente pergunta se o paciente está acordado e é capaz de receber instruções. A gente aplica aquele score que eu falei para vocês, o MRC. Se ele estiver normal, Brasil, não tem nenhuma fraqueza adquirida na UTI. Se o MRC score vem abaixo de 18, a gente precisa fazer... 48. Então, se está abaixo de 48, a gente vai continuar examinando, fazendo os exames periodicamente para entender que essa fraqueza realmente está acontecendo. Se não tiver nenhuma melhora ao longo desses exames seriados, se tiver melhora ao longo desses exames seriados,
vai ser reabilitação e acompanhamento por terapia ocupacional. Se não tem nenhuma melhora na medida que a gente vai fazendo esses exames, a gente considera que ele se beneficiaria de um estudo melhor do que está acontecendo no músculo e no nervo dele. Claro, se o paciente acorda, você fez o MRC e ele está alterado, só que o paciente está hemiplégico à direita, assim, provavelmente algo aconteceu que talvez não seja só fraqueza da UTI, da fraqueza adquirida na UTI, é um déficit do sistema nervoso central, faz sentido estudar o cérebro desse paciente e entender o que está acontecendo. Mas se for um déficit periférico, por exemplo, foi assimétrico de membros inferiores, talvez faça sentido um estudo mais aprofundado do músculo e do nervo para entender o que está acontecendo. E a partir desse estudo, entender se é uma miopatia ou uma polineuropatia do doente crítico. Eu coloquei esse porque ele fala, eu achei isso importante, se o diagnóstico vai ser útil no momento em que ele está sendo feito. Se o paciente está lá com milhões de complicações que são muito mais ameaçadoras na vida dele, diagnosticar uma fraqueza na UTI, se ela é de origem neuropática biogênica, talvez não faça sentido. Então, é sempre bom entender se o diagnóstico vai ser útil nesse estágio. E agora a gente vai para o diagnóstico em si mesmo. Quando a gente está falando de polineuropatia do doente crítico, algumas coisas são necessárias. Então, é necessário que o paciente seja um doente crítico, que ele tenha fraqueza de membros e dificuldade de sair do ventilador, que não sejam causas relacionadas cardíacas ou pulmonares. Tem que ter a eletromiografia e o estudo de neurocondução sugestiva de degeneração opcional motora e sensitiva, porque ela é algo sensitivo também. Então, não somente o paciente perde a capacidade de mexer os dentes, tomar dificuldade, como também tem alteração sensitiva. E, principalmente, em bota e luva. Então, se o paciente recebe alta e a gente tem o diagnóstico de CIP, a gente sabe que talvez esse paciente possa ter algumas complicações similares ao diabetes. Ele pode chutar alguma coisa e não saber, e isso pode ser prejudicial para ele. Então, esse é um ponto que também faz sentido diagnosticar. E precisa ter ausência decremental de resposta quando a gente tem estimulação nervosa. Quando está falando isso, está tentando excluir causas neuromusculares como miastenia graves. E aí, isso aqui é para mostrar, então, é assim que aparece a neurocondução. Esse é o estudo. E quando a gente está falando de CIP, ela tem uma redução na amplitude. Esse é o normal e esse é o reduzido. Assim, eu tive que pegar uma régua, porque para mim está parecido, mas realmente está um pouquinho reduzido. Mas a velocidade está igual e o tempo de latência é igual também. Então, tem uma alteração de amplitude e isso diagnostica CIP. Se a gente fizer uma biópsia muscular, esse aqui é o azul de tolodina. Ele cora a bainha e o axônio. E quando a gente vai ver na CIP, eles têm degeneração opcional. Então, a quantidade que era para ser é muito menor. Se a gente fosse fazer uma biópsia de nervo, que não acontece. É muito invasivo. E quando a gente está falando de diagnóstico de miopatia do doente crítico, a gente também tem o 1 e o 2 é igual à neuropatia. Então, é paciente doente crítico que tem dificuldade de desmamar por falta de pulmonar nem cardíaco. Só que aquele campo que eu falei, que é a amplitude que a gente vê na neurocondução, ele também é reduzido, só que não tem alteração sensorial. E quando a gente vai estudar com a eletromiografia mesmo com a agulha, tem algumas alterações sugestivas de miopatia. Então, tem aquelas fibrilações que eu tinha falado para vocês, que vou mostrar um pouquinho mais para frente também. Acaba que a altura do campo é menor e a duração dele também é um pouquinho maior. Quando a gente estimula o músculo, ele tem uma resposta menor do que na neuropatia, porque aqui é correspondente ao músculo mesmo. E acaba tendo perda de miosina. Então, quando a gente olha, na figura A, quando a gente está vendo essa linha inteira, é um paciente que estava sadio e depois... Sadio não, ele entrou na UTI, no dia 1 da UTI, foi feito esse estudo, e depois que ele passou alguns dias no ventilador e em sepse, foi assim que ficou o estudo dele. Então, diminuiu a amplitude e aumentou a duração. E essa aqui é a eletromiografia dele. Então, é meio difícil comparar, mas aqui o que eles veem? Tem diminuição da duração, do potencial de ação do músculo, e acaba que também ele é meio polifásico, isso característico de uma miopatia. Aqui a gente consegue ver a necrose do músculo, e também aqui, essa parte assim, é a miosina.
Esse aqui é um normal. Eu acho que eu também nunca tinha visto. Isso é considerado normal, e aqui tem a perda da miosina quando a gente está falando de uma miopatia doente crítica. Aí, só para a gente comparar, porque é assim que é feito o diagnóstico, então, quando a gente está falando de uma neuropatia, a gente está falando da miopatia, os dois têm aquela diminuição da amplitude na neurocondução. Só que na polineuropatia, acaba que a duração é normal e na miopatia ela é um pouquinho aumentada. Aqui tem alteração sensorial e aqui não tem alteração sensorial. Acaba que a condução é similar, pode ser normal ou um pouquinho reduzida. E quando a gente faz o estudo com a agulha mesmo, pode ter fibrilação ou aquelas ondas positivas que fala que algo está acontecendo e que o músculo ou o nervo estão tem alguma lesão ali. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui são fibrilações e ondas agudas positivas. É isso que ele está se referindo. E acaba que quando ele fala quando ele está falando que na polineuropatia, quando a gente faz isso com a agulha, tem uma longa duração. Então, ele está caracterizando isso aqui. Essa é a característica de um estudo com eletromiografia de um paciente que tem uma polineuropatia. E essa aqui é a característica de um paciente que tem uma miopatia. Então, acho que aqui eu só quis deixar um pouco claro também as diferenças, mas aqui quando a gente está falando de... Eu vou falar CIP e SIM, tá? Porque acho que você está falando. Quando a gente está falando dos dois, os dois têm fraqueza de membros, os dois têm fraqueza respiratória. Só que esse aqui acontece por conta de uma degeneração. Então, a CIP acontece por conta de uma degeneração axonal nas fibras motoras e sensoriais. E quando a gente está falando da miopatia, acaba tendo na eletromiografia, acaba tendo uma atividade espontânea de padrão de miografia. Aqui pode ter CPK um pouquinho aumentada, essa é normal. E quando a gente faz uma biópsia muscular, tem atrofia por conta de alteração neurológica mesmo. E aqui tem perda de miocina. A diferença dos dois é que o prognóstico desse aqui é variável. Mas quando a gente tem só uma alteração muscular, tem um bom prognóstico. Eu falei da miopatia do doente crítico, mas a miopatia engloba várias coisas. Então, quando a gente está falando de miopatia, pode ser essa que eu falei, que tem perda de miocina, mas pode ser também uma miopatia que tem uma necrose extensa, pode ser uma necrose ainda pior do que essa difusa, e ainda pode ter uma miopatia por conta de caquexia de pacientes, acaba alterando os músculos também. Esse aqui eu coloquei porque eu estou falando de diagnósticos neuromusculares. Acho que se a gente tem um paciente que teve alguma correlação que te faça pensar em Guillain-Barré, o diagnóstico de polineuropatia e de miopatia é um diagnóstico de exclusão. Então, se você olhou para o paciente que ele teve diarreia, depois começou com uma camisa simétrica, ascendente, faz sentido seguir uma barreira, uma polineuropatia do doente crítico. Então, eu coloquei mais para a gente pensar nisso. Então, um paciente que chegou com pitose do olhar, está com falência respiratória, também faz mais sentido a gente pensar em uma miastenia grave e não polineuropatia do doente crítico. Isso fica um pouco confuso quando a gente está pensando que talvez, por exemplo, alguém tem miastenia grave, entrou em sepse e daí começou com falência respiratória depois de um tempo. Será que isso é uma alteração aguda da doença ou será que ela está com neuropatia agora desse doente crítico? Então, eu trouxe isso mais para a gente sempre pensar que é um diagnóstico de exclusão, que se outra coisa estiver mais evidente para o diagnóstico, talvez faça mais sentido também. Falando em tudo isso, qual é o impacto de você ser diagnosticado com uma alteração no nervo periférico e motora dentro de uma UTI? Qual é o impacto disso em um ano? E qual é o impacto disso em 5 anos? Eu peguei esses estudos que eu achei... os dois são fortes perspectivas e eu achei que corroboram com tudo que foi achado até agora. Então, quando a gente está falando de consequência a curto prazo, a parte do azul escuro é o pessoal que está fraco, então o MRC menor que 48, ou que tem um índice baixo, ou que a gente fez um estudo miográfico e viu que ele está fraco. Esses pacientes, eles têm uma menor chance de ser desmamado precocemente da ventilação mecânica, tem uma menor chance de ser liberado precocemente da UTI e menor chance também de receber alta hospitalar. Então, eles têm muito mais difícil para eles desmamar do ventilador, sair da UTI e receber alta hospitalar. Acaba que quando a gente, na alta da UTI, avaliou a distância de 6 km, 6 metros, 6 minutos de distância,
Os pacientes fracos, eles não conseguiram caminhar tão bem igual os não fracos. Porque o trauma de gasto dos pacientes fracos foi maior também. Quando eles recebiam alta, a chance de eles irem para casa era menor do que aqueles não fracos. Ou eles iam para clínicas de reabilitação, ou eles iam para outros hospitais. Quando a gente está falando de consequências a longo prazo, a sobrevida cumulativa desses pacientes, então, pacientes que o último MRC foi maior do que 48, a sobrevida cumulativa dele é bem maior do que aqueles pacientes que eram fracos. E quando a gente analisa um pouco mais, vê o paciente que foi diagnosticado com menos de 36, que era uma fraqueza grave, a gente sabe que a sobrevida cumulativa dele é bem pior do que quando comparado com os anteriores. E agora, quando a gente está pensando em um paciente com uma sobrevivência de 5 anos, foi esse estudo aqui, que ele foi até um pouco mais a fundo. Ele falou, bom, e se a gente tentar entender um paciente que é fraco, então o normal dele é 60, mas e se ele for fraco, 55, que não é considerado não clinicamente significante, será que isso tem impacto em 5 anos? Então, eles fizeram esse estudo. Eles viram que paciente que já tinha uma alteração muscular, então menor que 55, já tinha uma maior chance de mortalidade depois da alta da UTI. E quando a gente estuda eletromiograficamente, com neurocondução, paciente que tinha alteração nervosa periférica também tinha uma sobrevida cumulativa menor ao longo do tempo. Isso não dá para separar bem aqui. Daí eles associaram, então, pacientes que tinham alteração, uma fraqueza no exame físico e também considerado uma alteração de nervo periférico. Aqueles pacientes que tiveram alteração de nervo periférico, então, o laranja e o verde, que são... O verde está falando em um paciente que não era considerado fraco, que tinha um MRC acima de 55, mas que tinha alteração na condução nervosa. Ele tinha uma chance de uma sobrevida cumulativa menor do que quando comparado com aquele paciente que tinha o MRC abaixo de 55 com uma alteração, sem alteração eletromiográfica, e o pior de todos era aquele que já era fraco e tinha alteração de nervos. Então, para resumir isso aqui, paciente que tem alteração de nervo periférico tem uma chance de sobrevida ao longo do tempo menor, e é pior ainda se ele já tiver uma fraqueza clínica. Então, é isso que, ao longo de 5 anos, ele teve uma sobrevida cumulativa menor. Então, é algo que impacta ao longo do tempo. E até agora, eu falei de pacientes internados na UTI que estão no contexto de choque séptico e falência múltipla de órgãos. Como é que a gente pode tentar prevenir e tratar? Então, acho que sedação leve é algo que a gente já está praticando no nosso cotidiano e é algo já que a gente se esforça para fazer, porque isso permite uma mobilização precoce. E também, boas práticas de UTI com o ângulo de ABCD também parece ser algo que evita a polidromatia do dente crítico, evita aquela atrofia muscular que eu falei que era um dos fatores também. E a sedação leve permite que o paciente converse com a gente entenda o que está acontecendo, consiga avaliar melhor. Então, parece ser algo que ajuda na prevenção e no tratamento. Eu achei legal isso que eu estava lendo, que eles pegaram 5 pacientes que estavam na UTI, estavam no bloqueador neuromuscular por 7 dias, e eles começaram a mexer passivamente com a perna e deixar a outra sem mexer. É um pouco velho isso, mas eu achei legal. E na perna mobilizada, a atrofia e o desgaste da fibra musculares foram atenuados, como prova de uma mobilização precoce faz sentido, porque é algo que é benéfico para o paciente. E tem algumas coisas que são meio duvidosas, assim. Então, devido a alguns estudos que falaram que o corticoide estava associado com a polidromatia do doente crítico, mas teve outros estudos que diziam que não. Só que como boa prática da UTI não é para deixar de eterno corticoide, porque ele tem todos os seus malefícios associados ao medicamento. Sabemos que a hiperglicemia é um fator de risco, só que ao mesmo tempo o controle intensivo é ruim para o paciente, porque hipoglicemia não é algo que a gente visa no nosso UTI, então ainda não é algo que a gente faz para tentar impedir a polidromatia do doente crítico. A parenteral precoce foi algo que lá no começo, em 1984, eles entendiam que era algo benéfico, porque o paciente tinha mais proteína disponível e que talvez isso fosse resolver o problema do consumo proteico. Foi visto que a parenteral precoce nos estudos ela estava relacionada com mais fraqueza muscular, menor chance de alta em UTI
Então, foi considerado como algo não benéfico e não é uma prevenção nem tratamento. Considerando que os pacientes que a gente está falando que estão em sepsis, no UTI, tem fraqueza muscular, será que agentes anticatabólicos são suficientes? A gente não tem nenhum estudo que comprova eficácia, então não é algo que é feito. E atualmente estão tentando entender se estimulação elétrica neuromuscular é algo que pode ser feito em pacientes reumatóicos. Então, por longos períodos. Não tem nenhum estudo também que comprovou que isso é benéfico, tem só alguns estudos pequenos que mostrou uma certa associação positiva. E a obesidade que a gente não entende, então não é para deixar todo mundo gordinho para impedir isso. E por fim, acho que por que é importante diferenciar uma da outra? Acho que, como eu já disse, o prognóstico uma da outra é diferente. Então, quando a gente tem só uma miopatia, a chance de recuperação é muito maior do que quando a gente tem algum acometimento periférico. Então, a gente está vivendo cada vez mais uma medicina de precisão e faz sentido a gente falar para o paciente qual o prognóstico que ele pode esperar, qual a recuperação, tratar de forma adequada. Então, acho que é importante diferenciar uma da outra para a gente conseguir otimizar o manejo clínico, prever o prognóstico e planejar uma reabilitação. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, em uma CIP, a gente sabe que tem maior chance de falha respiratória e o reconhecimento rápido pode ajudar. E a gente sabe que é uma estadia mais prolongada e uma recuperação mais lenta. E a gente está falando da miopatia, ele começa a dar um sinal de recuperação já no fim da estadia da UTI. E o prognóstico é melhor a longo prazo. Então, acho que mensagens finais da minha aula é: a fraqueza grave é uma complicação comum, impacto em desfechos a curto e longo prazo, não tem tratamento farmacológico eficaz disponível, deve ser ativamente procurado em todos os pacientes com doenças graves, e imobilização precoce faz melhores práticas, então o ABCDF pode efetivamente melhorar a força muscular do paciente. Acho que é isso.